do Lucas e da Karen, de nós estarmos todas as segundas-feiras, sempre falando de um produto, porque como a gente tem muitos produtos maravilhosos, é difícil vocês assimilar todos eles. Então, toda segunda-feira nós vamos ter um encontro. Por enquanto está assim. Depois, provavelmente, nós estamos estudando fazer uma academia de vocês serem, algumas de vocês serem para mim o meu braço direito para responder as coisas, né? E eu ajudar vocês para nós duplicar muito mais. Bom, é um prazer grande estar com vocês e principalmente falar sobre a vitamina K2. Eu já tenho 63 anos de idade e há poucos dias atrás eu fui a um médico cardiologista de renome, um alto cirurgião de Porto Alegre, tá? E porque ele é o cardiologista desde o tempo da minha mãe, então ele atende da minha família já, e eu sou a quinta pessoa, tá? Então ele conhece todas as nossas coisas. Quando ele me perguntou o que eu estava tomando, e eu falei que eu estava tomando K2, eu fiquei assim, muito. Me bateu no meu coração de novo, porque a gente se decepciona, porque a gente acha que médico ele sabe tudo, né? E eles realmente sabem. Mas nada de nutrição, nada de suplementação. Quando eu falei que eu tomava K2, ele na minha frente, ele disse assim, mas eu não sei para que serve. Eu disse para ele que servia, e ele ainda foi fazer uma pesquisa, né, no pai Google, como a gente diz. Mas agora vocês vão entender para que serve, e aí ele disse, realmente temos que tomar, dizer, né? Então, o que ocorre no nosso dia a dia? O que nós fizemos com a nossa vida? Por que a gente fica sem energia? Por que a gente tem dores? Por que a gente envelhece mais rapidamente? Por que hoje a gente tem mais flacidez? Com tantas maravilhas que tem hoje também na medicina para nos ajudar. É porque, infelizmente, a nossa alimentação ela está cada vez mais contaminada. Hoje, por exemplo, no Brasil, que sempre foi o país da banana, né? Que exportava banana para todo mundo, hoje as bananeiras que tem, elas são todas tratadas desde do lado do brotinho dela, porque senão ela já tem algumas pestes que ela já não consegue dar. Fora a quantidade de agrotóxicos que hoje já se larga, inclusive em bananão. Então, a própria Anvisa fala de uma lista de mais de 60 produtos que nós temos hoje, que está diretamente na mesa do brasileiro, com alto índice de quê? Todas essas porcarias que a gente não precisa, como, por exemplo, agrotóxicos, né? Corantes, um monte de coisa completamente artificial. Hoje, quando a gente fala de pão, de glúten, as pessoas tudo falam modernidade. No tempo da minha mãe, no tempo do meu pai, a gente comia pão e nunca dava nada. Sim, mas aquele pão, aquela farinha, embora ela fosse moída lá no moinho, aquela semente que ia para o moinho, ela já não estava geneticamente tão alterada com uma quantidade imensa de glúten. Porque tudo aquilo que tem muito glúten faz com que nós automaticamente gostamos mais, porque fica mais fofinho, fica mais branquinho, fica mais apresentável e a gente come com os olhos, né? Então, olha só, por exemplo, vocês vão ver que muitos produtos, eles se encaixam entre si. A nossa farinha hoje, ela já não tem 80% do magnésio que deveria ter, foi eliminado. Isso são dados, gente, que eu posto para vocês, que vocês depois vão botar no grupo os livros, para quem quiser pesquisar mais fundo, né? O fato de congelar uma carne, por exemplo, que a maioria vai lá no açougue ou vai no supermercado, pega aquela carne, e aquela carne já está ali há mais de 30 dias que aquele bicho morreu, que estava lá primeiro no freezer maior para depois vir para frente, né? Então, 50%, 70% de vitamina B6, ou seja, aquilo que nós precisaríamos de proteína da carne, não existe mais, né?
Então, armazenamento da fruta, a necessidade que nós temos de vitamina C. Se nós não necessitasse tanto de vitamina C, Deus não teria feito a maioria das coisas com vitamina C. E ela é uma vitamina extremamente fujona, quando a gente toma um cafezinho, quando se estressa, e é difícil encontrar um brasileiro hoje que não esteja estressado, né? Quando a gente se estressa, quando a gente toma muito sol, quando a gente toma um chopinho. Então, a nossa vitamina B, C, ela é muito fujona. Ela é uma vitamina que ela tem dificuldade de ficar dentro de qualquer organismo, até mesmo a sintética, certo? E o corpo ele vai assimilando a vitamina C aos poucos. Então, resumindo, o que eu quero mostrar para vocês? Por que precisamos suplementar? Porque nós não conseguimos dar para o nosso corpo as necessidades daquilo que se precisaria. Vamos olhar para aquilo que eu estou botando ali para vocês. Ó, vitamina D, B, certo? B de burro, como ali, ó, B. O que está escrito? Olha aqui está escrito, quantidade de alimento para alcançar níveis otimizados de nutrientes por dia. Por dia, gente, não é por mês. 41 bananas, quem é que come? Nem macaco. Nós explodiríamos, certo? Concorda comigo? Ou 77 xícaras de lentilha, ou 18 quilos de milho, nem cavalo, milho fresco, nem cavalo, explodiria a barriga. Então, gente, hoje, devido à falta de correção de solo correta, a falta de nutrientes nos nossos alimentos, nós temos muitas necessidades. O nosso corpo, ao acordar pela manhã, ela está sempre pedindo 114 nutrientes. Nutrientes, gente. E o que nós damos? Café, às vezes com leite, manteiga ou margarina, pior ainda, margarina. Um suquinho, que quando a gente aprende lá nas aulas que a gente tem com o Laí Ribeiro, que esse tipo de suco é pior que tomar um copo de uísque ou cerveja, dessa forma. É para comer laranja? Sim. Mas é para triturar a laranja no liquidificador? Sim. Espremidos em forma de suco coado? Não. Então, o que a gente faz, gente? Nós damos para eles gorduras, carboidrato, que são as farinhas, açúcar, é o que damos para o nosso corpo. Não 114 que precisamos. E é lógico que quanto mais gordura tiver nosso alimento, mais saboroso ele vai ficar, mais a gente vai desejar comer, mais o nosso corpo vai pedir. Então, nós temos uma baixa qualidade nutricional, sim. E é onde nós precisamos muito de suplemento. Porque tudo que tu for comprar, e hoje nós estamos vivendo de uma vida de comprar a maioria de coisas pré-prontas, né? Ou prontas, porque ninguém mais tem tempo quase ficar. Hoje a mulher, ela tem que batalhar de ombro a ombro com o homem igual, né? Para trazer o que se precisa, para se dar a faculdade, para fazer o que é necessário para os seus filhos, para criar. Então, gente, por que precisamos suplementar? Porque quando a gente se suplementa de uma forma correta, nenhuma doença fica dentro do nosso organismo, dentro da nossa corrente sanguínea. Quanto mais a gente suplementar, quanto mais a gente regular o pH do nosso sangue, menos doenças a gente vai ter. Quanto mais a gente limpar o nosso sistema excretor, mais anos de vida nós estamos dando com muita qualidade para a nossa saúde. O que eu chamo o sistema excretor? É as fezes, é a urina, é o suor. Então, a qualidade do nosso alimento, se nós queremos ter pele bonita, se nós queremos envelhecer com bastante poder de atividade, sem estar totalmente dolorida, encurvadinha, com medo de cair, nós precisamos suplementar. E dentro dessa linha de suplementação, a maioria, principalmente esse livro que hoje eu vou botar no grupo para vocês, do Dr. Rai, ele fala muito
que tomar suplementos não é retirar a doença fora, e sim produzir condições para as células nossas produzirem, se reproduzirem com saúde e vibrante, ou seja, saúde e energia, se reproduzirem corretamente. É dar às células o que ela precisa para ela poder aumentar a forma dela se duplicar, ela se otimizar, é aumentar nosso sistema imunológico. Por isso que eu digo, tá respirando, tem que usar suplementação. Suplementação não mata ninguém. Às vezes ocorre de dar algum tipo de alergia, alguma reação, mas a maioria das vezes, 99,9%, é falta de água, é desintoxicação. Isso vocês têm que estar sempre ciente disso. Mesmo porque se qualquer um desses produtos que nós temos aqui, que nós vamos falar hoje, fizesse algum tipo de dano para o nosso organismo, não estaria nas nossas mãos, estaria na farmácia, seria prescrito pelos médicos. Então, são suplementos, alimento para nossas células, ok? Então, e não é nenhuma modernidade, porque se eu mostrando essas figuras aqui, como por exemplo biotônico Fontoura, eu tenho ou certeza que a maioria das pessoas que têm minha idade tomou, certo? Quando eu falo em emulsão de Scott, nada mais, nada menos é o óleo de fígado de bacalhau, que hoje não se fala mais na emulsão de Scott. Se fala em ômega 3. Então, a emulsão de Scott tem vitamina D junto e a vitamina... Alguém está com o microfone aberto. E vitamina ômega 3 e vitamina D, certo? Levê de cerveja também é da nossa época. Então, vamos entender o porquê que é tão importante a vitamina K. Começa o seguinte, e essa é a maior dúvida de todo mundo que faz pergunta no grupo ou que faz pergunta diretamente para mim. Existem 3 tipos de vitamina K. 3. A mais conhecida, a mais antiga, certo? Quando se descobriu ela, era só K. Hoje, a gente tem a K1, a K, a K1 e a K2. Quer dizer, a K1, K2 e K3, desculpa. A K1, tá? Que é a dúvida de todo mundo. Ela ajuda no processo de coagulação. Sabe aquelas pessoas que qualquer batidinha fica roxo, que não está tomando nenhum medicamento, como, por exemplo, AS, ou algum medicamento que o médico recomenda para fluir, deixar o sangue mais fino, mais fluido? A vitamina K, ela é um pró-coagulante. Na verdade, quando as crianças nasciam antigamente, às vezes elas tinham sangramento e a maior morte que ocorria antigamente, ela foi começado a testar ela exatamente por causa do quê? Que as crianças, quando nasciam, sangravam muito facilmente. Né? Então, começou-se a descobrir algo para ajudar. Então, a vitamina K1, ela é para ajudar a coagular alguma coisa. Então, como é que a gente sabe que a pessoa precisa de uma vitamina K? Quando ela tem muito sangramento, quando ela fica muito roxa, o que eu chamo de sangramento de nariz, né? Esse tipo de coisa. Mas a nossa vitamina, gente, certo? A nossa aqui, ela não é a K1, certo? Ela é a K2, tá? Que é a menaquinona, K2MK7, ok? Então, ela é produzida muito mais por bactérias ou por alimentos fermentados. Ela se produz realmente lá no nosso intestino, mas as bactérias corretas.
Por que o japonês não tem necessidade, o japonês chinês não tem necessidade tanto de cá como nós? Porque eles comem miso, eles comem a soja fermentada, que é horrível, eu já comi, né? Miso, a tofu, né? Que são a fermentação, e então isso produz, é o alimento que mais tem vitamina K2. Então, voltando aqui, gente, K1 ajuda a coagular, a K2 não tem nada a ver com coagulação do nosso sangue, tá? Então, e a K3 é uma outra sintética que não é nem recomendada para suplementação, por isso nem se fala nela. Então, quais são as principais fontes de K2? Agora, leiam isso comigo e vocês vão ver a nossa necessidade. É encontrado no soja fermentado, no fígado de boi ou de galinha, que poucas pessoas comem hoje em dia, principalmente os jovens não comem nunca. Gema do ovo, hoje, quando tu vai numa nutricionista, ela manda comer a clara para você fazer músculo, proteína, né, e fazer colágeno. Leite, que ninguém recomenda. Então, fermentação de queijo, iogurtes e alguns óleos de peixe. Seria só nisso que a gente encontraria a vitamina K2 para o nosso organismo. A minha pergunta para você é: quantas vezes por semana vocês comem o que está aqui? Tá? E aí, a gente não vai produzir bactérias suficiente para ter um colo saudável, para ter uma absorção correta da vitamina K2. Então, apesar das três fazerem benefícios para a nossa saúde, gente, a menaquinona, que é a nossa K2, tem inúmeros estudos científicos hoje mostrando o quanto ela é essencial para o nosso corpo, tá? Desde 2004, eles estão mostrando que a K2 hoje é considerado a vitamina da juventude. Por quê, gente? Porque a K2, ela vai trabalhar muito em cima da calcificação. E mais tarde eu vou conseguir mostrar para vocês. Então, gente, a K2 tem sido apontada como um nutriente capaz de combater diversos males, né? Principalmente a parte de osteoporose, todas as doenças de ossos e as doenças cardíacas. Então, essa é uma substância que chamou muita atenção do cientista, porque ela potencializa a vitamina D. Então, analisando aqui com vocês, por exemplo, nós temos aqui o Imunovit, certo? E todo mundo precisa da vitamina D. Hoje, tu faz exame, qualquer um que for fazer exame tem deficiência de vitamina D. A maioria está abaixo de 26, de 25, 26 unidades, que é o que a gente mede pelo sangue. Então, gente, todo mundo precisa do Imunovit. Porque no Imunovit nós temos a vitamina K, aqui nós temos a vitamina D de dado, mais a vitamina C, certo? Então, ó, quando colocado o Imunovit com o K2, a função da vitamina D vai ser levada diretamente para o lugar que tem que ser, para aquele problema de ossos, para aquele problema de célula, de energia, certo? Então, diversas pesquisas mostram que a vitamina D, ela vai tirar a calcificação. Aí tu me diz assim, mas eu nem estou tomando cálcio, mas na minha idade os médicos pedem para a gente tomar cálcio. Na idade da maioria, a gente come cálcio todos os dias, quando se come uma maçã, quando se come repolho, quando se come couve, principalmente. Então, o grande problema, como diz o Laí Ribeiro, é que esse cálcio, em vez de ir para o osso ou para o dente da gente, ele vai fazer com que as nossas veias fiquem mais rígidas, que o nosso rim desenvolva pedrinhas, areinhas, pedra nos rins, certo?
que as nossas coronárias fiquem menos flexíveis e com mais calcificação. Então, o que acontece? Sempre que alguém vai ao médico e diz que tem problema de artrite, de artrose, que está com osteoporose, osteopenia, o que manda fazer? Consumir cálcio. Só que o cálcio puro vai nos matar. Vai parar lá na tua artéria coronária, vai parar lá no teu cérebro, enrijecendo as veias. Então, por isso que a gente diz que a K2 é a vitamina da juventude, porque ela vai recolher essas calcificações e mandar para o osso direto ou para o dente, certo? Então, quando a gente fala para as pessoas que a gente quer que elas tenham um sistema cardiovascular bom, que elas querem tratar artrite, artrose, tendinite, né? Todas essas partes de músculo e osso, a gente não pode só pedir para uma pessoa tomar um cálcio ou tomar só um magnésio ou só um hemonovite. Ele tem que ter a K2 junto com a hemonovite, junto com o magnésio, para a gente poder tomar o cálcio. Ah, mas precisa dos três, Estela? Sim, por quê? Porque hoje a gente já entende, os médicos, os cientistas e as pesquisas já mostram que quando tu supre uma necessidade aqui e ela não vai diretamente para o lugar, pode ocorrer essa calcificação. 90% das pessoas ocorrem. Se você pegar exame de coronário, exame cardíaco, se você pegar exame de artrite, de osteoporose, de osteopenia, vocês vão encontrar calcificação em lugares errados. Então, a mequinoma, ela impede que o cálcio fique depositado em lugares que não fazem bem para a gente. Como, por exemplo, nas veias, nas articulações, que são as artroses, cálculos renais, que são... e até mesmo as cataratas nos nossos olhos. Por que ocorre tanto que as pessoas chegam a catarata? Não é a velhice, é que na velhice todo esse cálcio, toda essa deficiência de vitamina K, que o nosso solo é super pobre, vai parar para esses lugares. Então, esse excesso de cálcio, que eu nem estou falando que a pessoa está tomando, mas que ela está comendo, tomando leite, comendo queijo, comendo coisas que calcificam, elas são extremamente prejudiciais quando elas não vão para o lugar correto. Foi aí que nós estávamos discutindo que ele nunca tinha visto uma pessoa com 63 anos de idade com as coronárias tão limpas e as veias finas e corretas, que a maioria das nossas pessoas, a minha idade, elas já estão com as veias grossas, tortuosas, certo? E às vezes muito cheia ainda de quê? De gordura. Então, quando você se suplementa, você deixa eles apavorados, porque eles não encontram nada. Eles ficam olhando e te perguntando de novo qual é a tua idade. Ou o que a gente faz. E eu sou uma pessoa extremamente sedentária, preciso corrigir isso, certo? Então, eu preciso me suplementar, porque sem suplementação e sedentarismo junto, aí não tem quem segure a carroça ladeira abaixo. Então, a gente chama esse processo de calcificação de microlesão, certo? Que vai se inflamando, ficando crônico, os tecidos começam a ficar lesados, as coronárias, que são aqueles vasinhos do coração, começam a ficar enrijecida, começam a se formar placas, né? E esse é o processo do quê? Dos infartos, dos acidentes cardiovasculares e cerebral. Então, é importante lembrar que nós precisamos pegar esse excesso do cálcio
ele é dos nossos tecidos, tanto da parte muscular como das partes das nossas veias coronárias, do nosso cérebro, ele vai para o lugar certo. Inclusive envelhecimento de pele. Quando a pessoa tem a pele muito envelhecida, muito craquelada, ela está com uma deficiência de K2 muito grande, porque ela está com excesso de cálcio no lugar errado, certo? Então, gente, a osteoporose e a vitamina K2, ela regula essa modelagem do cálcio na nossa vida, nos nossos ossos. Ele calcula, ele consegue ajudar as células a levar para o osso de verdade, aonde é necessário, né? O cálcio e não ficar na nossa corrente sanguínea ou se depositando na onde não se deve, né? Então, a absorção do cálcio hoje, cientificamente, eles ainda dizem assim, tu tem que tomar vitamina D, né? Que tá aqui, vitamina D. A maioria diz isso, mas para contribuir realmente para a nossa saúde, a vitamina D, ela tem que estar junto com o nosso K2, tá? E aqui temos aqui diversos aqui, inclusive está em inglês esse estudo para vocês verem essa partezinha, né? Mostra que por a gente estar com dificuldade de o cálcio ir para o lugar errado, as células trabalham com pouca energia e a gente fica muito mais sensível a problema de insulina, a ganho de gordura no fígado, principalmente aquela gordura abdominal. O K2 é extremamente importante porque vai trabalhar lá naquela gordura visceral que a gente tem. Então, a diabetes tipo 2, por exemplo, o nosso K2 é sensacional. Isso significa que ajuda aquele pico que dá quando a gente se alimenta, porque todo mundo diz assim, eu não tenho problema de diabetes. No mínimo 3 vezes por dia nós temos diabetes. 3 vezes por dia nós temos diabetes. Quando nós nos alimentamos, sempre vai dar picos, certo? De açúcar no nosso sangue, que seria as gorduras, os carboidratos que a gente não gasta em forma de energia, que vai dar aquela moleza, inclusive em nós, e que isso vai, a sonolência, a letargia, que isso automaticamente vai se transformar em açúcar, né? Certo? Então, essas funções mostradas aqui embaixo nesse gráfico, por exemplo, a K2, ela é excelente para ajudar pessoas que se exercitam, a parte de músculo, ajuda no desenvolvimento muscular, ajuda na testosterona, que é para os homens e para as mulheres uma coisa muito importante, que é o nosso hormônio, né, de fertilidade. Então, quando alguém chegar e dizer assim, eu preciso de um tratamento para fertilidade, o K2 não pode ficar fora, certo? Ele tem que tomar o Imunovit, ele tem que tomar o K2, essa pessoa tem que tomar, e tem mais coisas, mas nós não vamos entrar nisso agora. Então, olha só, para metabolizar, como nós estávamos falando, a insulina, para a gente ter dentes e ossos fortes, para não termos problema com o rim. E ele ajuda, sim, principalmente numa parte, né, celular de energia, da parte de ossos para a parte de câncer, certo? Então, tem muitos estudos. Gente, hoje é uma vitamina que está ganhando muito espaço. Como a vitamina D, que nem diz o Laí Ribeiro, há 10 anos atrás ninguém falava da vitamina D. Hoje é a vitamina mais falada, certo? E o K2, ela vai ser a mais falada, porque a K2, ela vai também ajudar, os estudos mostram que ajuda
na depressão, na ansiedade, junto com magnésio, é fantástico. Na memória, porque no momento que tu tiver alguns das tuas neurônios, das tuas veias cerebrais que irrigam o teu cérebro com calcificação, você vai ficar com a memória muito cansada, você vai desenvolver síndrome metabólica, né? Então, gente, hoje está sendo muito visto como um suplemento tipo ômega, né, para nossa parte cognitiva, tá? Por quê? Porque ele vai ajudar muito nos efeitos de ansiedade, nessa parte de glicose no sangue. Então, olha aqui, ó, a síndrome metabólica que a gente tanto fala para vocês, é quando o nosso pâncreas, né, ele é obrigado a produzir mais insulina do que a gente consegue, não entra insulina na célula, ela fica vagando, o nosso sangue fica, vamos dizer, doce, né? Então, a síndrome metabólica é o que vai fazer as pessoas terem excesso de peso, principalmente no estômago, na barriga, aquela circunferência, ou o homem também, aquela barriga, porque abaixou a testosterona, não tem reposição de K2, né? E ainda tem todas essas síndromes que a gente está falando. Então, lógico que se a gente tiver uma boa alimentação, como a gente falou, 1000 vezes melhor, maravilha se a gente fizer atividade física, vai tudo complementar. Então, a K2 é fantástico devido aos estudos que hoje já existem para tudo isso. Então, olha só, para vocês terem ideia, circunferência abdominal aumentada em homem, a cintura seria em torno de 102 e mulheres em 82. A maioria hoje das pessoas da minha idade tem mais que 88 centímetros ou os homens mais que 102, tá? Níveis de colesterol baixo, né? Os homens deveriam ter menos de 40 e as mulheres menos de 50, do bom, nós estamos falando do bom, nós não estamos falando do ruim. Os triglicerídeos, né? Quando a gente não toma K2, ele acaba ficando elevado, pressão alta, né? Então, glicose acima de 110. Então, a K2 é a vitamina, né, que demonstrou restaurar, então, a função mitocondrial. Ou seja, ela tem um papel chave. O que é o ATP? É o nome genérico que vai pegar a energia para fazer esse funcionamento dessa célula correta. Então, nós sempre falamos muito da coenzima Q10, que é a respiração celular, que é a energia celular, porque as células, elas não têm como se reproduzir corretamente quando elas não têm energia suficiente. Então, o nosso K2 MK7, que é o que nós temos aqui, tá? O que ele vai fazer para a nossa vida? Ele vai ajudar muito na nossa formação de músculo, vai dar nossa energia para o mitocôndrias poder levar, carregar esses depósitos de cálcio, essas calcificação, dissolver e levar para o lugar certo, que é nosso, vamos dizer, tirar dos nossos músculos, do nosso sistema cardíaco, para levar para onde? Para os dentes e para os ossos. Então, vocês imaginaram que hoje o país nosso, ele tem mais de 60% vou pegar os dados da próxima vez, quando falar em cálcio, vou mostrar, de problema de quê? De osteoporose, de falta de cálcio no organismo. Mas tomar cálcio sozinho é suicídio. Ele tem que estar junto com o K2 ou com a vitamina D, tá? Então, o que vai fazer? Prevenir uma diversas quantidades de doenças. Então, qual é a diferença entre a vitamina K e a K2? Para nós deixar bem claro de novo. A primeira acelera o processo de coagulação, só a vitamina K. E sua deficiência está relacionada
com perda de sangue, de gengiva, nariz. Já a vitamina K2, que é a nossa, não tem nada a ver com isso. Ela vai trabalhar ossos e sistema coronário, certo? Então, 100% do valor diário nós temos aqui nessa dosagem de 2 por dia, tá? Então, 2 cápsulas por dia é tudo que o teu corpo precisa todo dia. Então, auxilia, né, na saúde da estrutura óssea, na parte de osteoporose, nas fraturas, né, nas fraturas que as pessoas ósseas, que as pessoas quebram facilmente, né, pancadas, melhora a coagulação do sangue, auxilia toda essa parte aí. Então, diminui a resistência à insulina, vamos recapitulando aqui, estimula a energia da mitocôndria, né? Limpa a válvula cardíaca, tirando o cálcio que tem em excesso, ajuda a evitar essas arritmia cardíaca, desinflama as articulações, então, junto com o nosso colágeno tipo 2O, o K2 fica maravilhoso. Tira excesso de cálcio dos rins, evitando pedras. Tira excesso de cálcio da pele, evitando o envelhecimento precoce. Tira excesso de cálcio do cérebro, evitando sobrecarregar, melhorando o funcionamento cerebral. E a dica que eu dou para vocês é, no mínimo, você tem que tomar K2 com a vitamina D, tá? Porque poucas, um está exatinho ligado com o outro, diretamente ligado um com o outro, nosso corpo necessita. Então, a reversão da calcificação, por isso que é chamado da vitamina da juventude, ou a vitamina anti-envelhecimento, é porque reverte a calcificação cardiovascular, reverte toda aquela parte que a gente tem de cálcio cerebral. Então, deixa as doses, tanto foi feito teste em gente como em animais, mostrando que a nossa K2 é excelente para a nossa estrutura ósseo e cardiovascular, né? E aqui eu estou colocando para vocês, né, o que seria os que eu não abro mão, né? O Aloe Vera, porque não adianta a gente tomar suplementos se o nosso intestino não estiver limpo, nós não vamos assimilar. O Imunovit, porque todo mundo precisa de vitamina D e muito mais de vitamina C também. O K2 para não ter esse envelhecimento. E o magnésio para ajudar a controlar nós muito mesmo, em todos esses tipos que a gente tem de angústia, essa dificuldade que nós temos também de dormir bem, essa dificuldade que nós enfrentamos hoje no nosso dia a dia. Pessoal, eu estou bem aberta para perguntas. Vamos lá? Fala, Sandra. Stella, olha só. Eu tô com um problema que vira e mexe sempre me ataca. Hoje foi um dia. É a labirintite. Quanto de água tu toma, Sandra? Eu tomo bastante. O que é o bastante? Tu mede que nem eu assim? Não, eu tomo assim 1 litrão, daqueles de 2 litros, ou às vezes até mais, sabe? Eu tomo bastante água. Uma vez eu não tomava, né? Mas como deu problema na minha pressão, que a minha pressão era sempre baixa, era sempre 8/4, 8/6. Agora subiu. Aí o médico falou que era por falta d'água. Daí aonde que eu comecei a pegar o hábito de tomar água. Daí comprei até um filtro, né? Por causa que a água, que é muito cloro nessas águas da Kazan, daí então, me fazia mal a água. Né? E você tá tomando a quantia de água certa, Sandra? Certo? A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é você usar
clorela e o magnésio. Tua pressão alterou ultimamente? Essa última vez que eles me levaram por 24 horas, ela subiu 11 por 18. Mas 11 por o quê? Por 18. 8? Ah, mas 11 por 8 até é uma pressão boa, certo? 11 por Não, 8. Estela. 8, 11 por 18. Jesus! Então... Me levaram nas últimas. Então, por exemplo, você precisa limpar. A primeira coisa que a gente tem que fazer sempre, que a gente tem qualquer problema de saúde, é limpar o organismo, desintoxicar. É o famoso detox que todos os médicos naturopatas, que trabalham com a parte de nutrição, que trabalham com a parte, é limpar. E nós temos duas maneiras de limpar as coisas. Nós limpamos com aloe vera e com o nossa clorela. Limpou o organismo, né? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que suplementar o que falta nele. No teu último exame de sangue, você deveria estar ali, geralmente está faltando vitamina D para nós, que é o sistema inflamatório, porque a labirintite, nossa, é uma inflamação, certo? Que dá. Geralmente, quando as pessoas elas têm dor de cabeça, então, não deixa de ser um tipo de inflamação, ok? Então, eu te diria, aloe vera, toma junto com a aloe vera a clorela, o Imunovit e a vitamina K2, para você fazer uma limpeza. Certo? Por que tu vai limpar? Qual intervalo que eu posso estar tomando esses remédios? Posso tomar tudo numa vez só, assim, eles juntos, ou tem um intervalo? Vamos lá de novo. Isso não é remédio, meu amor. Isso é nutrição, é modo de falar, né? Sandra, olha só, eu vou te dizer assim, a aloe vera, ela é fantástica para tu tomar de manhã um comprimido, depois que você faz a limpeza, toma um pela manhã, em jejum, e toma um antes de ir para a cama, certo? O aloe. O Imunovit, tu pode e deve tomar sempre junto com o K2 ou com o magnésio. Tá? E o Imunovit, tanto o Imunovit como o K2, por exemplo, é uma vitamina lipossolúvel, certo? E por ser lipossolúvel, ela precisa de meio, como é que a gente diz, gorduroso. Quando a gente come, sempre a gente está ingerindo algum tipo de gordura. Então, o Imunovit tu pode tomar de manhã ou depois do almoço, pega ali, põe 2, 3 Imunovit, põe uma vitamina K2 e pronto, certo? O horário não é tão importante. Certo. O que é importante é a limpeza, certo? E, por exemplo, o colágeno, que eu ainda digo que geralmente é bom tomar o colágeno em jejum e o colágeno na hora de dormir. O colágeno normal, para a pele. Já o colágeno tipo 2, eu sempre digo para alguém tomar café e tomar o colágeno. Por quê? Porque dentro tem a cúrcuma e algumas pessoas sentem a cúrcuma. Certo? Muito obrigada, tá? Sandra, uma por uma das coisas que você precisa tomar aí na dosagem. Ok? Tá bom. Mais alguém, gente? Estela, tem uma pergunta aqui no chat. Tem uma pergunta aqui no chat do Ademir. Ele perguntou assim, ó. Tem uma cliente que está grávida e quer saber qual o melhor suplemento para ela. Ela está de 3 semanas de gravidez. Imunovit e ômega 3.
esses dois são essenciais para qualquer gestante. Lógico, né, Karen? Nós que passamos a vida tomando aloe vera, nós tomaríamos aloe vera junto, mas a maioria tem muito medo. Mas o Imunovit, tá? Que é a vitamina D com a vitamina C e a... Pixe, me fugiu a outra agora. O ômega é essencial para que a mãe não tenha depressão pós-parto, certo? Para que a mãe consiga a criança nascer com bastante atividade neurológica, ou seja, ser uma criança mais esperta, como diz na Alemanha é obrigatório toda gestante usar o ômega, porque ajuda a criança a nascer com mais terminações neurológicas, então o QI se torna maior. A mãe não tem depressão bipolar, nem depressão pós-parto, né, que ocorre muito quando a mãe nasce. Então, isso seria o essencial, o Imunovit e a vitamina e o ômega 3. É lógico que depois, né, como é que eu vou te dizer, a médica dela vai dar ferro, que é a suplementação de ferro, que seria a nossa clorela, tá? Inclusive, se ela precisa tomar bastante líquido durante a gestação, e se ela tem já problema de como é que a gente diz, de dificuldade de ir ao banheiro corretamente, ela deve usar clorela ou aloe vera junto. Não, a suplementação não tem, né? Embora você vai encontrar na maioria dos artigos que tem por aí que a aloe vera não se deve tomar durante a gestação, mas tu tomou a vida inteira e eu dei para minhas filhas todas, né? Tomei a minha vida inteira aloe vera, o suco de aloe vera, né? E a Isabela tá aqui na minha frente, aqui, ó. Exatamente. Desde a barriga e quando nasceu lá no hospital, quantos dias ela tinha, ela tomou aloe vera? Tinha 1 dia de vida. Pois é. Então, mas é que, né, o que é escrito, por quê? Porque as pessoas fazem muito garrafada com aloe vera. Usa a aloe vera que não é tirada o que não presta dela fora, porque ela tem uma parte que ela realmente dá muito desarranjo, mais tóxicas, né? A nossa é tirada a casca fora, é só usada a polpa, ok? Mais alguma pergunta? Sim, aqui no chat, o pessoal está colocando no chat, deixa eu ver aqui, a Adriana Lucena tinha perguntado, Adriana Lucena perguntando para diabetes, no caso, né? Então, alguns produtos para diabéticos. Qual que seria indicado? Nossa, aloe vita, uma das coisas que fez a Dai me ouvir para nós fazermos aloe vera com jabuticaba, é que, por exemplo, o sistema que a gente utiliza aqui de esfriar e virar pó, a gente usa a casca da jabuticaba. Existem estudos incríveis dentro do nosso país hoje em relação a jabuticaba. Né? Eu passei todos esses estudos para a DAI. Inclusive, eles estão fazendo hoje farinha, né? E é muito usado para diabetes. Então, a aloe em si já ajuda na diabetes. A jabuticaba que tem ali ajuda mais ainda. E nós acabamos de falar do K2, que também ajuda na diabetes. Tá? E eu te diria que esses dois, no mínimo, se tu quer um terceiro, vamos botar uma clorela. Ok? Certo. Cristiano Dias também está perguntando, vitamina K2 auxilia no processo de emagrecimento? Sim, ele ajuda. Não como pelos estudos que tem ali, sim, porque reduz a gordura da cintura. Aquela gordura que ninguém consegue perder. Tu viu como tu vai tomar mais, cara? Vi. Não, já tô com o meu pote. Agora tu já vai tomar o K2 também. Vamos enfiar dentro do pote, como diz a Aline.
E a Adriana Lucena perguntou de novo, tomar K2 juntamente com remédio que já foi indicado pelo médico, se pode, né? Qual é o remédio que foi indicado pelo médico? Não existe, os nossos produtos, não existe contraindicação de usar junto com os remédios. Inclusive, nós não mexemos em remédio, certo? Nós suplementamos. Suplemento não tem nada a ver. Eu não botei o livro ainda, o que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você no grupo, porque estou esperando pelo menos fazer um grupo de estudo para as pessoas entenderem, uma vez por toda, a nossa necessidade de suplementar e de entender que um suplemento não vai mexer, né, num medicamento, ok? Ok. No caso, o Ademir falou que provavelmente aquela gestante tem 40 anos já. Aquela gestante que eu perguntei de 3 meses, né? Então, os produtos realmente são esses, né? Ela precisa, principalmente por ela ter já 40 anos, tá? Lógico, a médica dela vai dar um suplemento de vitaminas. Aí a gente não mexe, porque daí eles inventam umas vitaminas um pouco diferentes lá. Mas o Imunovit, que é a vitamina D com a vitamina C, não tem como ficar fora. O ômega não tem como ficar fora. Tem inúmeros estudos sobre isso. Em um treinamento que eu fiz sobre o ômega um tempo atrás, eu botei, inclusive, recortes de jornais sobre a importância do ômega na gestação. Tá? Certo. A Antônia Maria de Souza perguntou: eu tenho insuficiência cardíaca. Gostaria de saber se há alguma restrição em usar os suplementos e quais são os mais indicados. K2, Imunovit e aloe vera. K2, Imunovit e aloe vera. É isso aí. Aqui acabou as dúvidas. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode ficar à vontade para ligar o microfone, tá? Porque às vezes pode faltar alguma informação, né? Que ali não escreve, pode ligar o microfone e ficar à vontade, tá? Ó, Andressa tem uma amiga que quebrou a perna e ela tem 75 anos e tem osteoporose. Tem algum suplemento? Sim, o nosso cálcio com a vitamina K2 e de preferência pode botar junto o Imunovit. Vai ajudar ela maravilhosa. Porque o cálcio vai ajudar a calcificar o osso, o cálcio estando dentro da corrente sanguínea, o K2 vai levar para o osso em vez de ir lá calcificar. Como ela tem osteoporose, é exatamente o que ela precisa. O Imunovit é a parte que todo organismo precisa da vitamina C para fazer o que tem que fazer de trabalho. Porque sem vitamina C, ela é a rainha das vitaminas, as outras não ficam dentro do nosso corpo. Então, por isso que eu achei a sacada da Jean Rosé muito importante, que ela colocou a vitamina D aqui com a vitamina C. Certo? Porque a vitamina C é extremamente necessária para todas as outras vitaminas se fixar dentro do corpo, ok? Mais alguma perguntinha? Ninguém? Ou eu falei muito bem? Ó, surgiu mais uma aqui. Maria de Itaipava, Grajaú. Tem uma amiga que ela tem sistema nervoso muito alterado. Tem algum produto que você pode indicar? Sim. Nós precisamos, primeiro, limpar o organismo dela, o aloe vera, mas o ômega e o magnésio. Ó, 10. Agora, dependendo da idade, esse nervoso dela, ou ela já era nervosa desde antes de ficar, vamos dizer, antes dos 40, de mudança, de alteração hormonal, porque a maca peruana, ela também é excelente para quem tem dificuldade de dormir, para quem tem problemas hormonais, junto com o nosso Renocaps, né?
Então, a pergunta seria assim: qual a idade dela, desde que tempo ela tem esse problema de dormir, de estado nervoso, né? Certo? Ô, Estela, Ah, o meu filho ele tem 17 anos e ele tem dificuldade para dormir. Apesar dos pezinhos dele, que ele pesa 106 quilos, né? Ele pode estar tomando maca peruana? pode. Pode Porque, tomar maca peruana, mas no caso do teu filho, com todo esse peso que ele está hoje, eu te diria assim, o magnésio é muito importante. porque assim, ó, ele tem 1,88 m, né? 106 ainda é acima do peso, né? Certo, mas não é esse só o problema, é assim, ó, não é só a parte, vamos dizer, da obesidade em si, é que as células precisam de energia, tá? Por exemplo, a K2 também vai fazer essa energia das células. Então, a gente teria que dar uma olhada no que nele, assim, ó. Por que ele não dorme? Geralmente, o que ocorre? As pessoas estão comendo muito tarde e indo para a cama. Isso é a primeira coisa. Segundo, nós vamos ter um chazinho agora, ó, para a gente dormir bem, certo? Mas o magnésio junto, maravilha, ele vai dormir bem. Agora, ele não está dormindo bem porque ele tem refluxo. Ele passou a não dormir bem, assim, mas foi depois da pandemia, que ele fica até tarde no computador fazendo trabalho com os professores. Aí, às vezes, bate fome, ele é bom de boca. Daí ele vai dormir. Às vezes tem pesadelo, não consegue dormir. Porque ele vai está dormir dormindo depois de da estômago cheio. né? Ele está dormindo de estômago cheio. Eu sempre falo, ó, comeu, espera no mínimo 2 horas para dormir. Uhum. E olha, que isso que eu estou dizendo não é porque eu quero ser professora, eu já cometi esse erro. Eu não conseguia ir para a cama sem antes comer alguma coisa. E hoje eu já corrigi muito, porque isso é o que dá refluxo, isso dá aquela sensação de ansiedade, por quê? Porque ele está sendo, no fundo, ele está sendo asfixiado com o próprio refluxo dele. E como ele não é velho, ele é jovem, ele ainda não sentiu a acidez desse refluxo no total. Entendeu? Existe, mas não estragou, vamos dizer, o canal, que nem a gente hoje. Se a gente tem refluxo, a gente sente a ardência, aquele mal-estar do refluxo. Quando é jovem, tá? Tá bom, obrigada. Ele cuidar para dormir um pouquinho menos, esperar um pouco para dormir, sem dormir tão de barriga cheia, e tomar o magnésio, tá? O magnésio é ótimo. Eu tenho pego pessoas ansiosas. Hoje, por exemplo, minha compra na empresa foi 2.000 e poucos reais. Só de suplemento, gente. Tudo bem, eu vendo, mas eu vendo muito magnésio, muito imunovite, muito aloe vera, muito clorela, entende? Por quê? Porque isso é a base de tudo o que as pessoas precisam. Nós primeiro temos que limpar. Se limpa por aloe vera e, por exemplo, ele pode até estar tendo esse problema de obesidade por dificuldade por não da clorela, e a clorela vai trabalhar a parte o quê? Da tireoide dele. Pode ir lá fazer o exame da tireoide, não vai aparecer nada, mas ele é um hormônio natural. Eu tenho muitas pessoas que não tinham nada e que perderam eliminaram um monte de peso com o uso correto da clorela. Tá? Então ajuda ele com clorela e magnésio, que tu vai dar uma boa ajuda nele. Tá bom então, obrigada. Tá, Sandra? Mais alguém, pessoal? A Maria Vilani diz assim: tenho tireoide, estou sentindo efeitos disso agora, amanheço toda travada. Bom, eu precisaria saber assim, ó, ela toma cálcio? Maria, se você quiser, pode ligar o microfone, tá? Agora, tireoide. Primeira coisa que ela vai tomar, aloe vera
com clorela. Oi. Ou seja, clorela com aloe vera. Tudo bom? Oi. O que tu usa geralmente? Então, eu não tomo. Não estou conseguindo ouvir ela. Você toma cálcio ou médico? De cálcio. Hã? Alguém ouviu o que ela falou, gente? Maria, você pode repetir? Cortou. Ai, horrível esse meu. Bom, Maria, depois me faz essa pergunta lá no particular para mim te poder resolver isso, porque, por exemplo, se você tem problema de tireoide, o que você está tomando para a tua tireoide? Qual o horário que você está tomando? Porque quando se toma alguns medicamentos para a tireoide, tem horário, inclusive, assim, bem diferenciado para usar cálcio, né? Para usar outros tipos de suplementos, se tu tá tomando algo para tua tireoide. Agora, se tu quer ajudar a tua tireoide a melhorar, você vai ter que usar clorela, porque eu botei no grupo, não faz 2 semanas, eu acho, um vídeo sobre o Dr. Laí Ribeiro falando sobre a clorela e o quanto ela ajuda tanto para hipo como para hipertireoidismo, certo? Porque ela tem um hormônio natural da tireoide. Ele vai ajudar muito você a encontrar o equilíbrio. Ok? A Aline Magalhães está perguntando. Uma senhora com 74 anos com começo de Alzheimer. Ela, no caso, você indicaria aloe vera, né? Aloe vera e ômega 3. Muito ômega 3. No mínimo 3 ômega 3 por dia. Eu tenho um caso de Alzheimer dentro da minha própria família, que é um cunhado meu. Nós estamos trazendo ele numa coisa que está deixando todo mundo encantado, porque ele já tem Alzheimer há mais, ele tem 87 anos, outro que tem 88. Aqui em casa eu vou te dizer, se somar os anos aí da descobrimento do Brasil. Gente, ele já tem há 14 anos Alzheimer. A gente fez primeiro um tratamento médico quando a gente descobriu, e quando ele foi diagnosticado com Alzheimer, a gente passou a usar 4 ômegas por dia, e ele toma isso todo esse tempo. E o Alzheimer dele estacionou, ele não tem Alzheimer agressivo, muitas coisas hoje, ele joga canastra com a gente, tem dias que ele joga super bem, tem dias que não, mas ele ainda tem muita coisa boa por causa do ômega. Porque o ômega, ele faz novas terminações neurológicas, certo? Porque o Alzheimer queima os neurônios, né? Como é que a gente diz, é a queima dos neurônios, não adianta. Tem uma enzima produzida pelo cérebro que faz a queima do neurônio, ou seja, anula aquele neurônio. E o ômega, ele cria novos. Por isso que ele é tão importante para quem tem qualquer tipo de doenças autoimunes, né? Doenças degenerativas, o ômega, principalmente a nível neurológico. Para quem tem cansaço, para quem não se concentra, para quem tem dislexia, para quem tem déficit de atenção, o ômega é fantástico. A Andressa também está perguntando. O meu menino tem alergia a corante. Posso dar algum suplemento para ele? Também tem bronquite alérgica. Pensei em dar aloivite. Pode? Pode, deve. E dê para ele também a clorela. As nossas cápsulas, pelo menos a maioria do que eu peguei, se tem alguma que não é vegetal, eu não sei, porque todos que eu peguei aqui, eu conversei com ela, os nossos coisas
não tem corante a não ser não sei qual teria, mas as cápsulas são vegetais, não teria problema. E a cor da verde da clorela é da própria clorela, certo? Ou seja, do própria alga, né? Certo? Então, agora, minha pergunta para essa mãe seria, ele usa leite de vaca? Andressa, se quiser ligar o microfone. Se usa leite de vaca, faz ele fazer um teste de uma semana. Ela falou que sim. Hã? Ela falou que ele usa leite de vaca. Então, faz o teste de uma semana. Eu posso te mandar como fazer leite de coco, como fazer leite de arroz, como fazer leite de coco, arroz, amendoim, de nozes. Tem uma série de leite que a gente sabe fazer em casa, que dá em torno de 1 litro, que dura 2 ou 3 dias, que é gostoso. Como também pode comprar no supermercado, mas ele é mais caro quando tu compra no supermercado, certo? Deixa essa criança 1 semana sem leite, você vai ter uma melhora fabulosa. Comprovado cientificamente. Isso que é triste. A Maria de Itaipava, Grajaú, perguntou de novo, tem um cliente que ela sente muitas dores nas pernas. Qual produto você indicaria? Bom, existe assim, ó, eu vou te dizer que é o colágeno tipo 2, mas precisa tomar um Imunovit, um K2, porque pode ser, como é que eu vou dizer, calcificação dessas artérias, né? Que é o que dá dor nas pernas. Ou ela teria algum problema de coluna, porque as pessoas não sabem, mas a maioria das vezes, lá pela 3ª ou 4ª vértebra, lá embaixo, perto do nosso cóccix, quando ela tem algum problema, ela vai refletir lá no joelho, lá na metade não atrás da batata, mas na metade da perna, ela puxa, certo? Então, mas eu te diria, magnésio ela precisa tomar o Imunovit, porque é um anti-inflamatório, e principalmente o nosso colágeno tipo 2. Ele é fantástico para isso, porque a cúrcuma é anti-inflamatório, ajuda se é da parte óssea, porque é extremamente difícil, a dor que a pessoa sente, ela não sabe nunca de identificar se é uma dor no osso ou no músculo. E agora, gente, pessoal, vamos para a última dúvida, porque a hora que encerrar aqui eu tenho que tentar salvar o treinamento e logo às 9 horas a gente tem a nossa apresentação de negócio, eu tenho que salvar e ainda preparar o notebook para a próxima apresentação. A pergunta de novo da Maria é: qual produto você indicaria para a memória? Ômega e magnésio. Tá, Maria? Ômega e magnésio. K2 poderia ajudar porque poderia ter alguma calcificação, mas ômega e magnésio é excelente para a memória. Ok? Gisela, tá todo mundo aqui agradecendo no chat as suas respostas. Todo mundo Até aqui dizendo muito obrigada. Né, é isso aí, gente. Semana que vem a gente vai ter mais um outro treinamento, né? Depois a gente vai ver, Gisela, qual o produto, né? Qual é o próximo produto. Ó, todo mundo agradecendo. Eu também queria agradecer, né? Mais uma vez. Toda vez que a gente tem esses treinamentos, a gente aprende muitas coisas e a gente, como equipe, todo mundo tá vendo o reflexo disso na equipe, né? As pessoas... E a gente vê até no nosso grupo das divas, né? A mulherada já respondendo as dúvidas das novas que estão chegando. Isso é muito legal, né? De ver assim, as pessoas se desenvolvendo e sabendo falar do produto. Com certeza é reflexo dos nossos treinamentos. Então, só tenho a agradecer mesmo, tá? Obrigada pela disponibilidade, obrigada por estar passando todo esse conhecimento para a gente. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco, às 21 horas, daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa apresentação,
Tá? Ontem deu tanta gente que não deu o volume máximo de pessoas na sala e não conseguiu. Eu tentei entrar, não consegui. Tu viu? Então, assim, ó, vamos fazer isso hoje de novo, porque né, tá incrível, gente. Mais de 100 pessoas aí, mais mesmo. Então, realmente, muitas pessoas procurando uma oportunidade, né, e querendo algo de novidade de novo para as vidas. Então, gente, é isso aí. Semana que vem a gente vai ter o nosso próximo treinamento. Segunda-feira a gente coloca o link no grupo. E é isso aí. Absorvem o máximo de conhecimento e vamos passar para frente todo esse tudo que a gente está aprendendo aqui, tá certo? Beijo. Uma excelente semana para todos. Excelente semana, pessoal. Tchau. Tchau.